Primeiro, constituem direitos de todos os associados a acompanhar e participar na vida e atividade da associação e propor aos órgãos competentes todas as iniciativas que houverem adequadas para o seu desenvolvimento e persecução dos fins a que esta se propõe. Ponto 2. Constituem também os direitos de todos os associados examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito com antecedência mínima de 8 dias e se verifique um interesse pessoal, direto e legítimo. Alguém se opõe? Artigo 12º. Deveres. Constituem os deveres de todos os associados promover os interesses da associação e os fins que se persegue, bem como respeitar os presentes estatutos e as legislações tomadas pelos órgãos sociais. Ponto 2. Constituem deveres específicos dos associados formadores, dos associados voluntários, dos associados efetivos e dos associados institucionais, contribuindo com o pagamento de joia e as cotas fiscais de valorização. Esta é uma coisa num documento que está errado, porque os associados honorários não pagam nem cota nem joia. Põe a alteração do artigo para que passe a ter a seguinte redação. Constitui deveres específicos dos associados fundadores, dos associados efetivos e institucionais, contribuindo com o pagamento de joia e de cotas fiscais de valorização. O interesse pessoal, exatamente. Para consultar documentos, não se pode. Com certeza. Constituem também direitos associados a examinar os livros, relatório e contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito, com a antecedência mínima de 8 dias e se verifique o interesse pessoal, direto e legítimo. Isto é, se perante as contas de regularização, todos os documentos são apresentados na Assembleia Geral e são possuídos à sua votação. Se alguém tiver algum interesse ou entender que, por algum motivo, os queira verificar em outra maneira, fará um pedido de escrito à direção. Não precisa ter o pessoal. As próprias associadas podem consultar os documentos. O pessoal é no sentido de que não possa ter uma pessoa só por escolha de vontade pedir uma consulta sem ter uma justificação. A pessoa tem que mostrar algum interesse em saber. Esta causa para votar. É estar relacionado com isso. Justificar não. Justificar acho que também não, mas agora porque é uma interesse pessoal, eu acho que qualquer associado ter direito a consultar os documentos que têm de ter acesso. Todos os documentos são aprovados em Assembleia Geral. O da segunda consulta, se a pessoa não veio à Assembleia Geral, obviamente deve ter e pessoal, porque vai incomodar as pessoas que gratuitamente estão a abordar tudo isto. Portanto, tem que haver um interesse para que possa vir consultar os documentos. Não qualquer um A questão do pode. interesse não está em causa. É óbvio que não é só porque eu não tenho nada a fazer naquele dia, vou consultar os documentos. Mas isso pode Agora, ser. o que é um interesse pessoal é que eu acho que é um conceito demasiadamente vago para poder ser uma condição. Podemos discutir o pessoal com um interesse direto. Interesse direto. Não, eu acho que é a justificação, não só a justificação para tal. Exatamente. Isso fundamental. Depois só para ter interesse fundamental. Eu acho que o erro desta frase compreende o interesse pessoal. Mas depois há um erro sobre o resto da frase. Depois, então, a seguinte alteração. Constitui também direitos de todos os associados a examinar os livros, relatório e contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito com a antecedência mínima de 8 dias e se verifique o interesse fundamental. Mas é
Sanções. Os associados que violarem os deveres estabelecidos no artigo 12º, que foi o que acabaram de ler, ficam sujeitos às seguintes sanções. A. Amonestação. B. Suspensão de direitos até 180 dias. C. Demissão. Ponto 2. São demitidos os associados que, declarados cumulosos, tenham prejudicado materialmente a associação. Ponto 3. As sanções previstas nas linhas A e B, que é a amonestação e a suspensão de direitos até 180 dias, são da competência da direção. Ponto 4. A demissão é a sanção da competência da Assembleia Geral sobre a proposta da direção. Ponto 5. A aplicação das sanções previstas no número 1 só se efetivará mediante audiência prévia obrigatória do associado. Ponto 6. A suspensão dos direitos não desobriga do pagamento da cota. Alguém se opõe? Artigo 14º. Aquisição de direitos. Os associados só podem exercer os direitos referidos no artigo 11º, que são os direitos do associado, se tiverem a sua situação regularizada de acordo com o disposto no número 2 do artigo 12º, que é o pagamento das joias e das costas. Os associados que tenham sido demitidos há menos de 6 meses não gozam dos direitos de serem eleitos para os cargos sociais. Alguém discorda destes dois pontos? Qualidade associada. A qualidade associada prova-se pela inscrição no livro da ficha respectiva que é uma está previsto numa cláusula final do testamento. Estamos na senão gostaria que eu acho que vão tirar aqui 6 meses. A qualidade associada prova-se pela inscrição no livro ou ficha respectiva que a associação possuirá. Artigo 16. Perde a qualidade associada. Perde a qualidade associada. Ponto 1. A. Os que pedirem a sua exoneração. B. Os que deixarem de pagar as suas cotas durante 14 meses. C. Os que forem demitidos nos termos do número 2 do artigo 16, que é a expulsão. Ponto 2. No caso previsto na linha B, que é quem deixar de pagar, no número anterior, perdem a qualidade associada associados que tenham sido notificados pela direção para realizar o pagamento das cotas em atraso e não o façam por prazo de 30 dias. Artigo 17. Só tem bem para se aplicar nenhum de nós. Artigo 17. O associado que, porventura, por qualquer forma, deixar de pertencer à associação, não tem direito a reaver as prestações que acha pago, sem prejuízo da sua responsabilização por todas as prestações relativas ao tempo em que fazemos a associação. Capítulo 3 dos órgãos sociais. Secção 1 dos princípios gerais. Artigo 50 dos órgãos sociais. Os órgãos sociais da associação à Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Esquecem-se só 34 anos. Alguém quer alguma coisa agora? Artigo 19. Gratuidade dos cargos. O exercício de qualquer cargo nos corpos sociais é gratuito, porém, no entanto, justificar o pagamento da despesa dele tarifadas. Artigo 20. Duração do mandato. A duração do mandato dos órgãos sociais é de 2 anos, renovável uma e mais vezes. Alguém se opõe? Secção 2 da Assembleia Geral. Artigo 21. Constituição. A Assembleia Geral é composta por todos os associados com direito de voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos dos presentes estatutos e da lei, serão vinculativas para todos os associados. Alguém se opõe? Artigo 22. Participação e direito de voto. Têm direito de voto os associados fundadores e os associados efetivos, desde que tenham as respectivas cotas em dia e não se encontrem suspensos. Ponto 2. Os associados honorários e os associados institucionais poderão participar e intervir nos trabalhos da Assembleia Geral, ainda sem direito a voto. Alguém se opõe? Artigo 23. Composição e competências da mesa. A mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente e 2 secretários, dos quais 2 serão necessariamente associados fundadores ou efetivos, eleitos por associados por mandatos de 2 anos, renováveis uma e mais vezes. Ponto 2. Compete à mesa da Assembleia Geral conferir posse aos membros dos órgãos sociais eleitos. Ponto 3. Compete à mesa da Assembleia Geral de, em caso de perca de presidente de direção, designar uma comissão gestora até nova comissão de direção eleita. Alguém se opõe? Artigo 24. Convocatória de reuniões. A Assembleia Geral deve iniciar anualmente para a aprovação do orçamento e plano de atividades, bem como o relatório de atividades do balanço e contas nos termos da lei.
Ponto 2. A Assembleia reunir-se-á extraordinariamente, sempre que para tal seja convocada pela iniciativa da direção do Conselho Fiscal ou de um destes associados em pleno gozo dos seus direitos. Ponto 3. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente da respectiva mesa por meio eletrónico ou correio, com um mínimo de 14 dias de antecedência. Ponto 4. Na convocatória, o Presidente da mesa poderá designar logo novo dia e hora para que este órgão reúne em segunda convocatória, contanto que entre a primeira e a segunda diz pelo menos uma hora. Alguém se opõe? Artigo 25º, quórum. Ponto 1. A Assembleia poderá reunir a primeira convocatória desde que se encontrem presentes ou devidamente representados pelo menos metade do conjunto de associados fundadores efetivos. Ponto 2. Em segunda convocatória, a Assembleia poderá reunir, seja qual for o número de associados presentes ou representados. Alguém tem alguma coisa contra? Vamos continuar então. Deliberação. A Assembleia Geral deliberará por maioria dos votos validamente expressos. Em matéria de alteração dos estatutos, dissolução ou prorrogação desta associação ou outras para que a lei exija maioria qualificada, as deliberações serão tomadas, no primeiro caso, por maioria qualificada de 3/4 dos votos presentes e, no segundo caso, por maioria qualificada de 3/4 de todos os associados. Nos restantes casos expressos nestes estatutos, que não sejam por maioria absoluta, serão aprovados por maioria qualificada de pelo menos 2/3 dos votos validamente expressos. A admissão de novos associados honorários carece igualmente da aprovação por maioria dos votos validamente expressos. Alguma objeção? Não fizeram uma votação agora do O que é que são terceira de... Qual é a parte dos 3/4 e qual é que é a parte dos... Estamos em... São três situações. Alteração dos estatutos. Os estatutos podem ser alterados por maioria qualificada de 3/4. Dissolução da Assembleia. Da Associação, desculpa. Por maioria qualificada de 3/4 de todos os associados. Prorrogação desta associação por 3/4 dos associados. Em todos os outros casos de alterações dos estatutos, serão aprovados por maioria qualificada de 2/3 dos votos validamente expressos. O que eu não entendi foi parte da prorrogação da associação. A associação supostamente não é constituída por tempo determinado. Jurista, por favor, que esclareça. Qual é o conceito de prorrogação? 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 Motivação? Em matéria de alteração dos estatutos, dissolução ou prorrogação desta associação. Ora, acontece que a associação é dito anteriormente que é por tempo indeterminado. Não faz sentido a prorrogação. Tem que ver cá a volta de Deus. Portanto, vamos retirar